Sejam bem-vindos a mais um programa Agrorotina. Hoje estamos em Tapejara, na comunidade de Vila Campos. Hoje a gente vem conhecer um pouco da história do Sítio Bortolini. Um agradecimento especial, é claro, aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. Hoje, o programa Agrorotina, na sua última edição, vem até Vila Campos, em Tapejara, para conhecer um pouquinho da história do Sítio Bortolini. Quem nos recebe é o Seu Sadi. Boa tarde, Seu Sadi, seja bem-vindo aí ao programa Agrorotina. Conta pra gente como é que tudo começou aqui no Sítio Bortolini. Boa tarde, Igor. Boa tarde aos participantes. A história é bem complicada, né? Começou desde do ano ali de 60, mais ou menos do ano de 1960. Aí o pai resolveu plantar 10 mudas de nogueira. Ele começou com essas pequenas 10 mudas. Aí ele foi vendo que aquilo ali era uma coisa que no futuro seria uma grande coisa, que iria dar renda, né? Um pedaço de terra menor conseguiria uma renda maior. Então, com o tempo, fomos plantando mais, ajudando o pai, daí fomos começando, fomos indo. E só que no início essas árvores eram assim, não eram umas árvores que tinha um padrão de nós, não tinha, a variedade delas vinha muitas variedades, não é que nem hoje que temos poucas variedades boas e tal. As nossas é considerada a maioria delas nativa. A gente começou com isso e foi indo, foi vendo que dava certo, né? E foi trabalhando em cima disso, só que a gente não tinha, até hoje não tem muita coisa para se fazer em nogueira. A maior parte das pesquisas é feita em cima de produtos como soja, milho, essas coisas. Da nogueira não tem muita coisa, mas a gente procura investir nisso, a gente procura as pessoas que têm conhecimento sobre isso e vai fazendo aquilo que dá, né? E hoje o programa Agrorotina já visitou várias propriedades, vários sítios, aí nos mais variados meios, né? Mais variados segmentos da agricultura, né? Os tambos de leite, aviários, granjas de suíno, lavouras, entre tantos. Mas granja de nogueira a gente ainda não conhecia, né? E hoje a gente encontra aqui em Vila Campos. Como é que é para o senhor também estar desenvolvendo aí uma atividade que é pouco conhecida ou pouco produzida em larga escala, como é o caso do senhor aqui? Olha, a gente tenta procurar informações, procurar alguém que pesquisa. A gente vai, tipo assim, nós estamos indo seguidamente para Cachoeira do Sul, onde tem palestras, tem simpósio. A gente aprende muita coisa, então devagarinho vai se aprendendo. Mas na verdade, assim, que a gente está tratando, cuidando delas, faz 14 anos. Antes a gente não tinha praticamente nada de cuidado. A gente colhia o que dava e a ferrugem tomava conta, as doenças, sabe, tomavam conta. A adubação, a gente não sabia que adubação. Por exemplo, hoje eu sei que não posso botar cloreto de potássio nas árvores. Na época eu não sabia, né? Então aquilo tirava a produção. Hoje, então, a gente dá um jeito de colocar esse cloreto via aérea com outros produtos onde não contém sal, que a árvore da nogueira não aceita o sal. Então, devagar, a gente foi investindo nisso. Hoje, eu posso me considerar assim, ó, a produção é boa, a qualidade é boa e a gente tem uma, assim, como eu posso dizer, a gente consegue ter uma renda boa em cima disso, que antes a gente não tinha. Então, acho que a gente trabalhando em cima disso consegue ter alguma coisa, né?
Seu Sadi, falando um pouquinho sobre aí as diferenças, né, do passado, lá de onde, quando teu pai começou, aí a história do sítio Bortolini, para agora, falando um pouquinho sobre as diferenças de manejo, de como era, como está sendo, o senhor considera aí o teu pai um visionário de saber que lá no passado, quando ele plantou aqueles 10 pés de nogueira, seriam hoje aí a tua maior fonte de renda da família, né? Trariam o pão de cada dia da propriedade. O senhor imaginava isso? E o que é a principal diferença do que se fazia no passado para o que se faz agora? Bem, olha, eu sempre considerei meu pai um visionário, porque ele sempre, o que aparecia de novo, ele tentava pelo menos cultivar. E muitas coisas deu certo, muitas não, né? Com certeza, quando você implanta alguma coisa, pode dar certo, pode não dar, mas com a nogueira deu certo, né? Desde aquela época até hoje a gente vem tendo lucro, produzindo, né? Conseguindo sustentar a família, fazendo alguma coisa, vivendo pelo menos, né? Mas assim, ó, na época não tinha nada sobre a cultura de nogueira, então tinha que pesquisar para tentar alguma coisa, mas a gente muito pouco fazia. Aí foi passando os tempos, foi indo, a gente começou devagarinho, que a gente está tratando e cuidando, nem todas, porque na verdade nós temos 10 hectares de nozes plantados, mas não é tudo eles que é cuidado, né? Eu estou cuidando uma parte de 4 hectares, e o restante é os meus irmãos que cuidam. Então a parte que eu estou cuidando, eu estou tentando fazer aquilo que é necessário. Só que como os pés já são de uma certa idade, não está sendo fácil, né? A gente tem que ser devagar, né? Em torno de 14 anos que eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Que é a adubação do solo, a correção normal, como se fosse plantar soja, coisa assim. E também a aplicação de fungicidas na folha, né? Adubo foliar, essas coisas, né? E mais adubação para a produção. Então tudo isso está sendo feito. Ela deu uma boa reagida e a produção é bastante alta, daí nesse spec tem condições. Mas o que acontece? Na época mandaram plantar de 10 por 10 de distância e a gente fez o que mandaram. Só que hoje a gente vê que a nogueira precisa ser pelo menos de 20 por 22 de distância, porque o que vai acontecer? Ela faz bastante galho. A produção dela é 20% nos galhos baixos, 60% nos galhos laterais e 20% nos galhos da copa. Então, o que acontece? Ela está junta, ela só vai dar copa, então só vai produzir 20%. Os pés que estão ralos, eles produzem muito mais, porque na verdade teve pé esse ano que eu cheguei a tirar 250 quilos só de um pé. Então você veja bem o que acontece. Não adianta você ir atrás e dizer, não, eu vou plantar como eles mandam. A verdade é que não é isso. Tem que ser plantada, ela tem que pegar sol todos os lados e ela não pode ter árvores que competem, porque ela só vai fazer copa e não vai produzir. Então tudo isso está sendo planejado hoje. E como eram as nogueiras consideradas assim, não é nogueiras híbridas, né? Elas são, não sei como que se pode dizer, nativas, isso. Então elas têm mais ou menos 50 variedades. Pés que produz mais, outros menos. E a gente está tentando, né, devagarinho. Uns a gente corta, substitui por mudas novas. Outros a gente faz a enxertia, que está dando certo também. Mas mesmo assim estamos raliando elas, né? Cada 2 estamos tirando pelo menos uma. E tá dando certo esse negócio também. E a produção cada ano aumenta. Só que como elas são várias variedades, uma produz um ano, a outra no outro. Então, mas está equilibrada a produção, mais ou menos. Muito bem, seu Sadi. Com certeza aí o capricho faz a diferença, né? Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi.
Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Voltamos com o intervalo dos nossos patrocinadores. Nosso muito obrigado a você que está acompanhando o Agro Rotina. Hoje, o último episódio desta primeira temporada, que a gente fala de sucessão familiar. E hoje estamos em Tapejara, na comunidade de Vila Campos, para contar um pouquinho da história da família Bortolini. O seu Sadi já está aqui, ele que seguiu aí a ideia do seu pai, também na produção de nogueiras. E é claro, os produtos, né, os derivados da nozes, né, já estão aqui na mesa farta que você está conseguindo acompanhar também. Seu Sadi, antes das nogueiras serem aí a principal atividade da propriedade, com o que vocês trabalhavam aqui? Nós sempre fomos agricultores, né? Continuamos sempre trabalhando na lavoura, com plantação de soja, milho, trigo, girassol. A gente plantou muita coisa. E a gente hoje eu meio larguei da plantação de soja. Eu fiquei mais com as nogueiras, porque elas dão bastante serviço, né? A gente, se é para ter uma coisa e não cuidar, não vale a pena. Então nós estamos assim, sabe? Estamos ali cuidando, estamos tentando procurar informações, procurar dicas para como trabalhar com elas. Só que não se encontra muito disso. Tem um pessoal que estamos fazendo junto até um curso ali. A gente vai seguindo a Cachoeira do Sul, a gente pega informações que vem dos Estados Unidos, dá informação para a gente. Então isso tudo está se organizando. Tem também um professor de Santa Maria que ele escreveu um livro sobre isso, sobre nogueiras, né? Então ali também tem muita informação e a gente vai tentando onde consegue. Tipo, também a gente consegue alguma coisa Caxias do Sul, que lá eles lidam com bastante fruta, né? Então alguma coisa dá para tirar, porque ela se assemelha bastante com o citro. Então muita coisa dá para utilizar sobre isso, né? E a gente vai levando essa questão e eu pretendo, né, até que eu posso, né, pretendo levar isso adiante que meu pai deixou e os irmãos também querem continuar com isso e eu pretendo que os meus filhos também sigam com isso, né, porque eu digo uma coisa para vocês, pode não ser uma renda tão alta, né, ninguém vai ficar rico trabalhando assim, né, mas dá para viver e também é uma qualidade de vida você estar aqui fora. Você está aqui, você está produzindo alimentos, você sabe que está num lugar onde não há tanta poluição, tanta violência, então é um lugar para ficar. Até eu faço um apelo para quem está na agricultura que fique na agricultura. Embora seja um pedaço pequeno, tenta fazer alguma coisa que dê renda, mas fique aqui fora, fique vivendo aqui. Aqui é qualidade de vida, com certeza. E só para o pessoal entender um pouquinho, né? Hoje, quantos pés de nogueira o senhor tem aqui na sua propriedade que o senhor cuida? Nós temos no total aqui, são 10 hectares. E dá em torno de 1.000 pés, porque são plantados 10 por 10. Mas assim, alguns faltam no meio, alguns a gente repõe. Mas que eu cuido mesmo, na verdade, a minha parte são 4 hectares. Eu tenho em torno de 380 pés. Então eu cuido dessa parte, eu faço o meu trabalho ali e é bastante árduo. Tipo, este ano foi bem complicado. Primeiro tivemos uma falta de chuva, né, que prejudicou bastante, né? E agora na colheita, então, bastante umidade, está prejudicando mais ainda. Só para o pessoal ter uma noção assim de produtividade, quantos quilos de nozes o senhor conseguiu mais ou menos ter nesses 380 pés aí? Ele varia de ano a ano, né? Tipo, esse ano, se eu conseguisse, né, colher tudo, eu acredito que em torno de 15 toneladas. Mas eu não sei se vou conseguir por causa dessa umidade e caiu tudo com o vento e tal. Tá tudo no chão, né? Então tá difícil a colheita. Mas é em torno disso que a gente... E isso é mais um dos desafios, né, que se enfrenta na agricultura. E falando sobre desafios, seu Sadi, o que o senhor acredita aí que ao longo dos anos tem sido aí os principais desafios da atividade? Olha, esse os desafios, é as doenças que vêm, é as pragas que
que vem também atrapalhar é a falta de chuva, excesso de chuva. E tu sabe, o agricultor, tem gente que diz, não, o agricultor trabalha um mês por ano. Mas a verdade é que o agricultor trabalha 365 dias por ano. E ele nunca para, né? Se você vê um agricultor parado é porque está doente. Então é esse o desafio. Hoje também temos mais uma praga que surgiu, que está bastante complicado, que é a catorita e o papagaio. Estão dando um prejuízo enorme, né? Então é mais uma coisa que temos que procurar informações para ver o que podemos fazer. E hoje falando sobre o seu dia a dia, seu Sadi, como é que é aí a atividade no dia a dia? É todo dia o mesmo serviço? Tem épocas do ano para fazer manejo? Como é que é isso na Nogueira? Olha, na verdade é o ano inteiro. Porque quando você termina uma colheita, já você tem que começar, né? Você tem que começar alguma poda que tem que ser feita, limpeza da árvore, aí limpeza do solo. Porque no solo da Nogueira não pode ter nada, nem grama, nada, tem que ser limpo. E outra coisa, você tem que, né, começar com adubação, aí a Nogueira começa a brotar de novo, aí você começa com os fungicidas, começa com adubo foliar de início, aí vai seguindo esse trabalho. E a rotina é direta, é que nem fosse qualquer outra lavoura de soja, de milho, de trigo, você tem que estar o ano inteiro em cima, não tem como deixar. Muito bem. Vamos agora ao intervalo com os nossos patrocinadores. Voltamos já. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Voltamos com o intervalo dos nossos patrocinadores. Este é o programa Agro Rotina, chegando aí no seu último episódio. E estamos hoje no Sítio Bortolini, em Vila Campos, Tapejara, conversando um pouquinho com o seu Sadi, que nos conta um pouco da sua história e também da sua granja. Seu Sadi, já contou um pouco aí sobre a produção, sobre como era, um pouquinho da sua história, mas o que o senhor faz aí com as nozes depois de colher, depois de estar tudo pronto? Como é que ela chega aí até a venda? Quem são os seus clientes? Conta pra gente um pouquinho disso. Isso, a gente colhe, né, no início para começar a colher, quando ela começa a amadurecer, que é ali metade de abril, por aí já começa. Então os primeiros pés que amadurecem, a colheita é feita, é colocado um pano no chão e com o vibrador de tronco a gente vibra o pé e derruba as nozes, cai no pano e a gente junta. Mas isso é só quando as nozes ainda estão em cima. Geralmente as nozes é uma coisa que amadurece tudo na mesma época, então não dá tempo de colher tudo assim. Aí o que acaba acontecendo? Que nesse ano dá esse vento, essa umidade, acaba caindo tudo no chão. Agora o jeito é juntar do chão. E aí ela é úmida, você tem que juntar, ela tá suja, tem que ser lavada. Aí traz para casa, desseca, lava, desseca. Aí depois tem que colocar ela mais na sombra um tempo, até ela ficar bem pronta. Aí ensaca ela em bolsas, né, dessas bolsas de batata, e daí fica pronta para venda, né? Aí o que acontece daí em diante? A gente vai vendendo, assim, a venda é feita para consumidores diversos, né? Um pede 1 quilo, outro pede outro, aí vai vendendo assim. E uma parte também vai para os grandes beneficiadores de nozes, né? Eles compram e beneficiam, né, e vendem. E a gente também descasca, mas tudo feito, né, em casa. Trabalho manual. Trabalho manual em casa. A gente entrega também descascada, né, mas não assim uma quantidade grande, porque isso é difícil, né? É uma coisa que não rende, bem difícil de descascar. Então, nessa parte a gente não tá... A grande maioria da produção o senhor entrega aí com as cascas aí. Isso. A gente preferiu ficar na produção do que no beneficiamento. Então é isso que tá... Perfeito. Seu Sadi, falando um pouco sobre perspectivas de futuro, o que o senhor imagina aí para o Sítio Bortolini daqui 2, 3, 4 anos para frente aí?
Olha, eu gostaria muito que os meus filhos continuassem nesse trabalho. Porque é um trabalho bom, né? É um trabalho que dá renda, é um trabalho onde você não precisa estar embaixo de ordem de patrão, você fica dono, né? Você faz o teu trabalho como você achar melhor. Então eu gostaria muito que eles fizessem isso. Eles 2 já estão formados, dos meus filhos, e tem outros já se formando também, mas eu gostaria que ele ficasse, até o mais novo vai fazer agronomia, né? Então eu gostaria muito que ele ficasse também para seguir com isso que os nossos pais deixaram, né? Para continuar com isso e me suceder, como diz. Perfeito. Seu Sadi, se o senhor pudesse deixar aí um conselho, um recado àqueles que nos assistem, né? Acompanham o programa AgroRotina, o que o senhor diria para aqueles filhos ou aqueles pais que pensam também e estão preparando a sucessão familiar? Eu vejo que assim, que pelo menos agricultores, né, que os pais tentem segurar os seus filhos em casa, até porque a gente vê que a maioria estão indo trabalhar fora, né? Lá fora eles ganham seu dinheirinho, eles compram seu carro e tal, mas só que não é uma qualidade de vida que eu já vinha falando. Eu acho que assim, os pais devem de tentar pelo menos segurar os filhos em casa, para que sucedam aquilo que o pai construiu, né? E a qualidade de vida é muito boa aqui fora, com certeza. Maravilha, nosso muito obrigado, seu Sadi, obrigado por compartilhar um pouco da sua história e também a história aí do Sítio Bortolini. Nossos mais sinceros desejos de sucesso aí a vocês sempre. E, é claro, o nosso agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Sicredi Altos da Serra. Escolha quem apoia o produtor rural. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Trator e máquinas e implementos agrícolas. As melhores opções você encontra aqui. Adubos Coxilha, 35 anos, parceria que gera produtividade. E Sementes Coxilha. Aumente a produtividade e a lucratividade com as Sementes Coxilha. Tecnologia Embrapa. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você que nos prestigiou nestes 12 episódios da primeira temporada do programa AgroRotina, um programa que falou sobre sucessão familiar. O nosso agradecimento especial sempre a todos que nos apoiaram e nos incentivaram. Fiquem ligados, já estamos preparando novidades para a próxima temporada. Um grande abraço e até lá!